Vejam bem, o vídeo foi sobre a língua portuguesa dominar a América Latina. Eu falei sobre a ideia, sobre quais são as línguas que são aprendidas como segunda língua, como língua estrangeira, nos territórios da América Latina e alguns países, é claro, porque foi uma pesquisa feita pelo Duolingo. E se o Brasil fosse imperialista? Exatamente, essa é a questão, Jorge. É o que a gente vai falar agora. Então, por exemplo, olha só essa pessoa aqui. E é isso que eu quero reproduzir, é isso que eu entendo como a reprodução de um comportamento imperialista. Vejam bem, o Brasil, ele não é um império, e por várias questões sociológicas e históricas do que se entende como império. Por exemplo, Portugal nunca foi declarado nos documentos oficiais como império, mas a gente entende a sua prática como imperialismo e na prática, sim, a sua formatação política como império. Mas, veja bem, por exemplo, eu estudando os documentos oficiais sobre assim, como o Portugal se autorreferenciava, né, fazia referência a si próprio, Portugal nunca, por exemplo, tinha feito, nunca fez menção a um suposto império, nunca se declarou como império, né, sempre foi reino, né. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, a gente tem que tomar cuidado que algumas palavras têm sentido histórico, e a gente também pode desvirtuar a conversa, tem que ter critério no uso desses termos. Mas o que eu quero dizer aqui como imperialismo é a postura e as políticas externas. Por exemplo, olha só, veja bem esse comentário bom, eu não consigo dizer esse nome aqui, Sepolavora, enfim. O comentário dele que eu acho que é o mais importante. Olha, veja bem. O seu argumento de que devíamos aprender o idioma de nossos vizinhos, porque são a maioria idiomática, não se justifica. Pois eles mesmos também deviam dar preferência ao português, que é a língua de um país do contexto geográfico deles, e mais próximo culturalmente, por exemplo, em relação ao francês. Ele quis dizer aqui porque o francês é uma das línguas mais aprendidas como língua estrangeira nos países vizinhos, né? E tem que ser uma via de mão dupla, ou seja, o que ele quer dizer é, o Brasil não tem que, talvez, fazer o esforço único de aprender espanhol, os outros países também tinham que aprender o português, né? Essa ideia é uma ideia interessante, porque relaciona um pouco com o que a gente está querendo falar aqui, que é sobre por que o Brasil, por exemplo, num contexto de integração latino-americana, não deveria impor o português como, ou não deveria ter o português como forma de proliferação da sua cultura, né? A gente tem que pensar que ser um país de primeiro mundo significa necessariamente ser um país do centro do capitalismo. O que eu quero dizer com isso é, você precisa ser um país, existe uma divisão de trabalho internacional, existe o nome disso que é DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, e é um projeto que se faz se distribui a produção no mundo para que alguns países sejam produtores, sejam grandes centros pecuários, e outros países vão produzir a tecnologia de ponta. E aí o que acontece é a importação dessa tecnologia de ponta dos países que vendem produtos agrários, e aí, é claro, é a diferença entre você exportar trigo e você importar o minério de ferro e importar um iPhone, né? Então, assim, você vê qual que é a diferença de preço dessas coisas. E o que acontece, o problema dessa divisão, por exemplo, ou o problema da reprodução dessa divisão numa questão mais subcontinental, que eu quero dizer é a seguinte. Imagine que comece um projeto de integração política da América do Sul. Por exemplo, eu vou pensar América do Sul primeiro. A América Latina é muito grande ainda. Pensar América do Sul. Os 12, 13 países aqui da América do Sul, vamos pensar, sei lá, que a Guiana Francesa manda a França para aquele lugar e vira um país independente, né? Já que é uma colônia, basicamente, né? Ah, o Brasil, com certeza, nessa ideia de integração dos países, o BRICS ou qualquer, o Mercosul que seja, o Brasil é um país influente. O Brasil é um país muito grande, é um país com muito poder industrial, apesar de ser pouco industrializado, pouco do que deveria, em comparação com o que poderia, o Brasil é o país mais industrializado da América do Sul, perdendo ali para a Argentina, segundo lugar, a Argentina vem, mas ainda com uma diferença bem grande. Então o Brasil é o país mais industrializado, é o país com mais recursos, com mais PIB, é o único país com uma moeda muito estável, muito forte, que é o real brasileiro. O real brasileiro é uma moeda muito forte, muito estável. Então a gente tem que pensar que nesse projeto de integração, ou uma maior troca cultural entre os países, o Brasil com certeza vai ter uma influência muito grande. Só que a gente não pode ter o pensamento colonizado, e é esse ponto que eu quero chegar aqui que o Jorge comentou, que é de você querer reproduzir os comportamentos do centro do capitalismo, que são esses pensamentos colonialistas e imperialistas. Então, na União Europeia, por exemplo, o euro é basicamente o marco alemão. Ou seja, o marco alemão é basicamente o lastro do euro, vamos dizer assim, ou seja, o euro favorece a economia mais forte da Europa, que é a Alemanha. E então as políticas da União Europeia tendem a favorecer esse país e não favorecer, por exemplo, Portugal, que é um país bem pobre da América da Europa. Eu sei, porque eu vivi lá, eu sei. E a Grécia também, enfim. Então, assim, a ideia de que você vai usar o maior país ou a maior potência para determinar as políticas é reproduzir essa dinâmica de imperialismo que vai só subdesenvolver as outras regiões. Só que a gente, como um país produto desse colonialismo, nós, todos os países da América do Sul, sofremos, nós do hemisfério sul sofremos com os efeitos do imperialismo até hoje. Então,
por que a gente deveria reproduzir o comportamento do nosso opressor se a gente não pode usar essa oportunidade para criar uma nova forma de integração política que favoreça o desenvolvimento dos outros países também? Você entende? Então, eu não tô nem falando aí de acabar com o capitalismo ainda, nem pensei nisso, tô pensando assim, dentro do capitalismo, gente, pensando nessa ideia. Por que a gente vai reproduzir esse sistema de opressão com outros países e forçar o afundamento das economias ao nosso lado? Tem dois motivos pra gente não fazer isso. Um motivo moral, eu acho, que é pensar que nenhum país tem que ser mais importante que o outro a ponto da gente querer afundar um outro. Isso é imoral pra mim, é o que os países fazem com a gente, eu não queria fazer isso com os países. E além disso, existe uma questão prática. Você ter uma economia forte do seu lado, como a Argentina, a Venezuela, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, a gente vai conseguir distribuir melhor ou potencializar os recursos do nosso país. Então, ao invés de a gente querer concentrar nas elites do Brasil, porque se a gente conseguir distribuir a produção aproveitando os recursos de cada país, a gente consegue fazer com que a região como um todo se desenvolva melhor. E é isso que eu falo, por exemplo, da questão de aprender o português. Então, se a gente for a maior economia da região, do subcontinente da América do Sul, então a gente tem que falar assim, dane-se o espanhol, não importa se os outros 10, 11 países falam espanhol, todo mundo tem que aprender português porque a gente é a maior economia aqui. Além, como eu disse, desse pensamento se reproduzir essa ideia colonialista dos estadunidenses, ou seja, quem fala uma língua, quem fala duas línguas é bilíngue, quem fala três línguas é trilingue, quem fala uma língua é estadunidense, é americano, porque ele acha que todo mundo tem que falar a mesma língua que ele. Não, existe uma questão chamada de empatia cultural, existe uma questão chamada de troca cultural. Então, se todos os países falam espanhol, por que o Brasil não deveria aprender o espanhol? A gente não vai perder o nosso português. O português é uma língua muito estabilizada, é uma língua hegemônica no território brasileiro, ela acabou ao longo da história com outras formas linguísticas do país, então não vai acabar o português brasileiro. Isso eu tenho a certeza. Só que, por que a gente não favorece o aprendizado do espanhol para ter uma maior troca cultural com os países ao nosso lado, para que eles também possam vir para cá, para a gente possa ir para lá entender eles, para a gente possa ter mais oportunidades de emprego, fazer maior intercâmbio entre as pessoas, e do que, por exemplo, se fechar, como a gente sempre fez, como o Brasil sempre fez, e dizer assim, não, aprendem vocês o português. É um pensamento muito pequeno e reproduz de novo essa dinâmica de exploração que a gente sofreu o tempo todo. E eu acho que o crescimento da região não pode passar por reproduzir os mesmos comportamentos que nos levaram à desgraça que é hoje em dia. Ou seja, a situação de violência, de subdesenvolvimento, entre aspas, dessa região é fruto do projeto de exploração dos países em relação a nós. Por que a gente vai produzir isso a nível mais local? A gente não tem um país melhor ou pior. Só porque a gente tem um território maior, uma economia maior, não quer dizer que a gente quer pisar nos outros. Aliás, a gente só vai se beneficiar se todo mundo crescer junto. E eu digo isso porque a gente pode distribuir a produção. Então, ao invés da gente depender, por exemplo, da gente ter que desenvolver tudo sozinho ou sugar os recursos dos outros, a gente pode aproveitar que Venezuela tem um grande aporte de petróleo, a gente pode aproveitar que no Chile, na Argentina, eles têm uma grande produção, por exemplo, de, sei lá, vamos, exemplo tosco, mas de vinho, uva, sei lá. Então a gente não precisa produzir no nosso território, a gente pode fazer acordos comerciais mais favoráveis para esses países e para nós também. A gente aproveita o melhor deles países e eles aproveitam o melhor do nosso país. Essa é a ideia aqui. É não reproduzir os comportamentos de imperialismo linguístico e cultural e político dos países do norte, porque eles colocaram a gente nessa situação que nós não gostamos, né? Eu acho que ninguém gosta da situação de tal dito subdesenvolvimento, né? Porque o subdesenvolvimento é uma condição em relação aos países da Europa. Eu não quero ser Europa, ninguém aqui quer ser Europa. A gente não tem que seguir os caminhos da Europa, porque o caminho deles passa pela exploração dos outros países. Eu não quero que o nosso país se desenvolva às custas dos outros. Eu acho que a gente pode crescer de forma autônoma, ter soberania sobre o nosso território. E poder falar para os outros países, ó, a gente não tá à venda, a gente tem nosso preço, e nosso preço é caro, porque a gente quer se desenvolver. Então, enfim, obrigado por concordar aqui, Jorge, essa é a ideia. Eu digo assim, eu nem tô falando aqui de mudar o sistema político, eu tô falando ainda dentro do sistema político que a gente tem hoje. O que eu quero dizer, a gente tem que favorecer a soberania do nosso país. A gente não pode entregar os recursos e nosso projeto político na mão de quem só quer nos explorar. A gente tem que pensar no nosso país e na nossa região, porque a gente tá tudo muito fodido no mesmo barco. Desculpa falar a palavra assim, mas a gente tá tudo no mesmo barco, a gente só vai poder sair daqui se a gente se ajudar, se cada um der a mão pro outro. Isso não passa por reproduzir o que os Estados Unidos faz com a gente, né?